Olá, tudo bem com você? Joio e trigo. Já ouviu essa expressão? Pois é, essa é uma expressão que Jesus usou no meio de uma parábola. E é sobre ela que nós vamos falar hoje. Nós estamos lá em Mateus 13, no versículo 24. Então eu convido você para acalmar o seu coração e se concentrar no que nós vamos falar aqui. Jesus começa a contar uma parábola aos seus discípulos, uma segunda parábola. Daqui para frente, todas as parábolas, Jesus vai estar falando sobre o reino dos céus. E é interessante, aqui já no versículo 24, ele vai dizer: propôs-lhe outra parábola. Porque Jesus, a caminhada de Jesus é sempre essa, ela está propondo consciência ao ser humano. Cada parábola, cada cura, tudo que Jesus faz é nesse sentido de abrir a mente das pessoas e fazê-las pensar a partir de uma outra perspectiva. Por quê? Porque isso é o Evangelho. O Evangelho é nós nos tornarmos a imagem e semelhança. E para isso a gente precisa ter a mente de Cristo. Então o Evangelho nunca é sobre comportamento, você sentar, levantar, fazer. Não, não é sobre fazer. O Evangelho sempre é sobre ser, é sobre compreender, é sobre discernir, é sobre interpretar a vida. Evangelho é sobre isso. Por isso que ele está propondo parábolas. E você vai ter aqui uma quantidade de 8 ou 9 parábolas, onde Jesus vai dizer sobre o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a, o reino dos céus é semelhante a. E isso é importantíssimo para aquele povo daquela época e para nós hoje. Aquele povo tinha um equívoco muito grande sobre o que era o reino dos céus. Para ele, reino dos céus era o que estava sendo vivido ali. Não à toa, eles vão pedir para Samuel, para o profeta, um rei. E Samuel vai buscar a Deus e falar ao teu povo que é um rei. E Deus vai falar com eles, eles não precisam de rei, eles têm a mim. Para que eles querem um rei como as outras nações? E aí Samuel vai dizer, mas é porque eles querem ser igual às outras nações. Passa-se anos, estamos aqui com o povo de Israel. E aí Jesus está dizendo, olha, o povo de Israel esperando aquele que haveria de vir, o Messias, e o Messias vem. E o Messias está falando sobre um reino, o reino dos céus. E aí ele vai quebrar, né? Ele vai trazer uma nova concepção do que é reino dos céus. E ele vai usar essas parábolas para explicar esse reino dos céus. E essa palavra ela é atual para mim e para você hoje, 2000 anos depois, porque a igreja cristã, e aqui eu falo de uma maneira geral, ela hoje também está equivocada quanto ao reino dos céus. Ela acha que o reino dos céus hoje é ter artigos de luxo, ela acha que o reino dos céus hoje é ser rico, ela acha que o reino dos céus hoje é trazer em forma de lei o reino para que as pessoas cumpram. Mais uma vez, nós continuamos no mesmo erro. Mas Jesus vai dizer que não, e aí ele vai usar o joio e o trigo aqui, nessa parábola, para nos ensinar o que é o reino dos céus. Ele vai dizer, olha, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Ponto. Aí no 25 ele vai dizer, mas enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio, sementes de joio no meio do trigo e foi embora. Então veja bem, o reino dos céus existe joio, existe trigo. E nós temos um inimigo aqui. Esse inimigo semeia joio e trigo. Então, desculpa, esse inimigo semeia joio no meio desse trigo. O reino dos céus tem joio e tem trigo. É o que Jesus deixa bem claro. E quando esse inimigo ele vai semear essa semente, as pessoas estão dormindo. Então existe um momento onde essas pessoas estão desatenciosas, estão desapercebidas, são levianas na sua conduta, não estão olhando o campo de forma atenciosa. E aí esses homens acordam, percebem e falam, Senhor, mas o Senhor não semeou joio?
Quer dizer, é trigo? É joio e trigo? Eu estou confundindo, mas calma aí que a gente vai se acertar. Esses homens não viram o inimigo semeando joio. E eles chegam para Jesus falando, mas você ainda coloca a culpa em Deus. Eles chegam e falam, mas você não semeou, não foi o trigo? E aí Deus vai falar com eles, né? Vai falar, olha, já que vocês não sabem, eu vou dizer. Existe um inimigo que fez isso. E é importante que se diga aqui que joio e trigo têm uma aparência muito semelhante. Conquanto o joio não produza e o trigo produza frutos. Conquanto o joio é muito rígido e inflexível e o trigo ele é maleável, né? Ele é maleável, mais fácil de ser tratado. Lembra lá que eu já falei várias vezes aqui da terra úmida que acolhe a semente? Pois é. É isso. O joio, esse joio que é esse ser humano aí, essa coisa boa, ele tem esse coração bom para pegar essa semente e dar bons frutos. E aí os homens já falam, Senhor, então peraí, vamos arrancar esse joio. Porque a gente tem essa arrogância mesmo de querer arrancar, de querer fazer a diferença, a justiça. Né? Porque nós somos um pouco isso, né, gente? A gente tem um pouco de querer arrancar coisa que a gente não plantou. E aí o próprio dono aqui da terra, que no caso, né, seria Deus, ele vai falar, não, eles são muito semelhantes. Se vocês fizerem isso, vocês vão estar arrancando trigo no lugar de joio. Esse papel não é de vocês. Esse papel aqui, eu é que vou decidir quem e que horas isso vai ser arrancado. E aí, lá no 30, ele vai dizer, olha, deixem crescer ambos. Eu vou decidir, por ocasião da ceifa, eu direi aos ceifeiros, que não são vocês, são os meus anjos, colhei primeiro o joio, ata, para queimar, e depois vocês colhem o trigo e vão recolher eles no meu celeiro. Então, o reino dos céus, a gente vai ter isso, a gente vai ter joio e a gente vai ter trigo. E isso tira de nós essa obrigação de querer definir, julgar quem é trigo e quem é joio. É o que Jesus está dizendo aqui. Agora, isso numa aplicação coletiva, numa aplicação individual, o que fica para mim de aprendizado e para você? Numa aplicação individual, é que a semente do joio, a semente do mal, ela pode ser plantada no nosso coração. E quase sempre ela é plantada nesse momento de dormência, nesse momento de desatenção, nesse momento em que nós estamos de olhos fechados, em que o nosso foco não está naquilo que é bom. É nesse momento que o nosso coração vai crescendo a erva daninha, essa erva que vai poluindo, ela vai entrando devagarzinho, a gente vai dando espaço, a gente deixa de ser diligente com a nossa própria existência, com o nosso evangelho de Jesus, inclusive. A gente vai começando a ouvir coisas que não são do reino, mas é tão gostosinho para a nossa alma, não é? Quando a gente vai ouvindo, olha, você é cabeça, você não é cauda, olha, você é filho do rei. E isso vai poluindo aquele lugar que deveria ser só de joio, só de trigo, vai se enchendo de joio, vai se enchendo de joio. E daqui a pouco você está de cabeça virada e de arminha na mão, achando mesmo que Deus quer estabelecer reino aqui na terra. Minha gente, essa responsabilidade de procurar joio, ela só existe individualmente em mim mesma. Eu preciso olhar para o meu próprio coração, verificar na minha consciência em que momento eu dei brechas, em que momento que o joio foi plantado dentro de mim, porque essa parábola também eu posso fazer essa aplicação, para que só então é que eu vou me aperceber aonde de fato há trigo e aonde há joio, porque o reino é grande, mas ele começa em mim. O reino está em todo lugar. E eu tenho visto as pessoas se dedicarem a cada pregação de joio por aí,
que eu batendo palmas, eu sempre estou colocando nas minhas redes sociais, criticando isso, sabe? Condenando mesmo, no sentido de que, gente, vocês não estão se apercebendo que isso não é o evangelho, que o reino dos céus não está caracterizado nessas falas. Muitos estão se deixando levar porque não estão se apercebendo, estão como quem dorme. Ó, tirando o soninho da beleza, mas esse sono vai custar muito caro, já está custando muito caro. Porque os falsos profetas estão aí. É o que Jesus está dizendo. O joio está no meio do trigo. É claro que a gente não vai dizer quem vai, nosso papel não é julgar quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. O nosso papel não é esse, mas o nosso papel é discernir, é não dormir como esses homens dormiram. E o joio foi plantado nos seus corações. Esse papel de não dormir, esse papel de estar bem atento ao que está sendo plantado, ele é meu e ele é seu. E a minha oração hoje é que nessa caminhada cristã, os seus olhos estejam atentos, sobretudo ao que está sendo plantado dentro do seu coração. Que você possa discernir os falsos profetas do nosso tempo e entender a extensão e a profundidade que Jesus quis aqui ministrar ao nosso coração hoje sobre o reino dos céus. O reino dos céus não tem a ver com os prazeres, luxos do tempo presente. Isso faz parte da apostasia da igreja. Mas a mim e a você cabe ficarmos de olhos bem abertos para discernirmos o joio que pode vir ao nosso coração. Amém? Fica aqui essa reflexão e eu te aguardo. Até a próxima.